Hoje nesse canal nós falaremos do feudalismo, mas antes eu vou te pedir aí com todo o carinho do mundo para que, se você gostar do vídeo e principalmente conseguir aprender com ele, deixa aquele like, compartilha aí nas suas redes sociais e se inscreve no canal, ok? E agora, sem mais enrolação, roda a vinheta! De modo geral, o feudalismo foi um sistema político, econômico e social que predominou na Europa Ocidental durante a Idade Média. Mas para poder entender bem esse sistema, compreender aí direitinho o que realmente foi o feudalismo e como ele surgiu, temos que voltar no tempo, mas precisamente no Império Romano do Ocidente, quando este estava em crise. Mas antes, você deve ter em mente que o surgimento do feudalismo foi o resultado da fusão de elementos tanto da cultura romana como da germânica, os chamados povos bárbaros. Então, a sociedade feudal que se formou foi uma mistura desses povos. Com o fim das guerras de conquista, o Império Romano viveu um declínio da escravidão, ou seja, da mão de obra. Também quase não havia ali mais comércio, pois as cidades, com o tempo, foram se esvaziando devido às invasões bárbaras, pois a população, para fugir dos ataques desses povos bárbaros, foi para o campo, e esse processo recebeu o nome de ruralização. Chegando no campo, essas pessoas necessitavam de proteção e procuravam refúgio nas grandes propriedades, oferecendo em troca seus serviços, se tornando assim colonos e depois, futuramente, servos. Esse sistema, onde os grandes proprietários cediam ali parte de suas terras para as pessoas mais pobres e ofereciam também proteção, e os colonos em troca cediam parte da sua produção, ficou conhecido como colonato. Guarda o colonato, hein? Porque ele foi uma herança romana que ajudou a formar o feudalismo. Dessa forma, aos poucos, o sistema escravista de produção lá do Império Romano foi sendo substituído pelo sistema de servidão, onde o trabalhador rural é o servo do grande proprietário, conhecido como senhor feudal. Como o comércio nesse período estava quase extinto e a moeda também ali havia perdido sua utilidade, foi nessas grandes propriedades que passou a ser produzido basicamente tudo ali que as pessoas necessitavam. Essas propriedades se tornaram assim autossuficientes. E o desaparecimento do comércio também fez com que o contato entre as localidades diminuísse. Dessa maneira, a circulação de ideias e conhecimentos também declinou. Assim, cada uma dessas propriedades de terras foi se fechando em si mesma. Os senhores, donos dessas terras, passaram a organizar forças militares para proteger seus domínios, já que o Estado romano não conseguia ali mais garantir a ordem e segurança. Dessa forma, a antiga unidade do Império Romano se fragmentou em vários poderes locais. Já entre os povos bárbaros, os que não eram romanos, havia um costume que depois, com o tempo, também foi incorporado a essa sociedade medieval, o comitatus, onde os chefes costumavam ali distribuir terras aos seus guerreiros, e quem recebia essas terras devia obediência e fidelidade ao doador. Essas concessões deram origem depois à suzerania e à vassalagem, onde quem concedia a terra era o suzerano e quem recebia, o vassalo. O rei era o principal suzerano, abaixo dele estavam os outros nobres. Um nobre podia até dividir também suas terras, daí ele seria ao mesmo tempo vassalo e também suzerano de outro nobre. As relações entre o suzerano e o vassalo eram de obrigações mútuas, estabelecidas através de um juramento de fidelidade. O vassalo, além de ser fiel, devia também ajuda militar ao seu suzerano, toda vez que ele precisasse. Havia uma cerimônia de vassalagem, onde primeiro, na homenagem, o vassalo se colocava de joelhos e jurava fidelidade. E em seguida, o senhor permitia que ele se levantasse e então realizava a investidura em um objeto que simbolizava ali a terra doada. Com o passar do tempo, essas doações ou benefícios entre os nobres receberam o nome de feudo. Daí vem o termo feudalismo. Um feudo poderia ser então
uma propriedade de terra ou alguma fonte de renda, ou um privilégio dado a um nobre em troca de lealdade e apoio. Mas em geral, um feudo era uma grande propriedade rural que tinha ali o castelo, a igreja, a casa paroquial, os celeiros, os fornos, o bosque, enfim. Lá no Império Carolíngio, após a morte de Carlos Magno e a divisão do Império, o poder dos reis foi se tornando cada vez mais frágil. Em contrapartida, os senhores feudais tinham total domínio sobre suas terras. Assim, o poder se tornou descentralizado, ou seja, cada senhor feudal mandava em suas próprias terras. Então, agora que você já aprendeu como surgiu o feudalismo, vamos às suas principais características. A sociedade feudal era dividida em 3 classes, ordens ou estamentos. Havia o clero, o pessoal ali da igreja, divididos entre o alto clero, onde estavam o papa, os bispos, os cardeais, enfim, todos ali de origem nobre, e o baixo clero, de onde vinham ali todos os religiosos que não tinham origem nobre. Muitos desses viviam em condições semelhantes até mesmo a dos camponeses. Eles eram os oratores, aqueles que rezavam e eram considerados mediadores entre Deus e os seres humanos. Existia também a nobreza, que era ali formada por indivíduos detentores de terras e de poder. Também era dividida em alta nobreza, onde figuravam ali os reis, príncipes, arquiduques, duques, condes e marqueses, e a baixa nobreza, composta por viscondes, barões e cavaleiros. Essa era a classe dos belatores, aqueles que deveriam lutar e proteger, além também de dirigir a sociedade. E jamais trabalhar, pois o trabalho nessa época para o nobre era algo degradante. Os senhores feudais pertenciam a essa classe. Eles dominavam seus feudos, faziam as leis, administravam a justiça, tinham seus exércitos, cobravam impostos e alguns até mesmo cunhavam as suas moedas. Embora os senhores feudais tivessem poder dentro dos seus feudos, esses não poderiam ser vendidos. Mas, se os nobres não trabalhavam, quem é que trabalhava nessa sociedade, A terceira ordem, os camponeses ou servos, os laboratores, a maioria ali da população. Não confundam, eles eram servos, não escravos, pois eles estavam presos à terra. Não poderiam ali abandoná-la de forma alguma, mas não poderiam também ser vendidos. Também não eram considerados mercadorias, por isso eles não eram escravos. Era a única classe que pagava mesmo impostos. Os servos deveriam dar aos senhores uma boa parte ali do que eles produzissem. Pagavam a talha, entregando ali metade do que produzissem ao senhor feudal. Pagavam a corvéia, onde o servo era obrigado a trabalhar de 3 a 4 dias ali nas terras do senhor feudal. E realizar trabalhos também, como construir muros, limpar o fosso do castelo, enfim. Tinham que pagar também as banalidades, ou seja, pagar ali pelo uso do moinho, do forno, das dependências ali do senhor feudal. Enfim, os servos pagavam vários impostos e tinham várias obrigações feudais. A servidão, ela era transmitida ali, de pai para filho, assim como também os títulos de nobreza, que também eram ali hereditários. Sim, nessa sociedade feudal quase não existia mobilidade social, ou seja, passar de uma camada para outra era praticamente impossível. Além dos servos, havia também outros trabalhadores, como os vilões, que eram homens livres que moravam na vila, mas podiam também prestar serviços ao senhor feudal e tinham permissão ali para trocar de propriedade. Havia também os ministeriais, que ocupavam a administração da propriedade feudal e podiam também ascender socialmente, chegando à condição de membros da pequena nobreza. E também havia os escravos, que eram em geral ali empregados no serviço doméstico. As condições de vida do feudo não eram das melhores, nem mesmo a nobreza ali vivia no luxo. Os servos e mesmo os senhores feudais não sabiam nem ler nem escrever, porque o clero era o único dos estamentos sociais que tinha acesso ao estudo. Era predominantemente agrária. Normalmente havia ali uma baixa produtividade, sem excedentes, sem sobras. Ou seja,
Cada feudo era autossuficiente. Nessa época se fazia uso do sistema trienal para produzir, ou seja, dividiam o terreno em 3 partes, em 2 plantavam culturas diferentes, enquanto o terceiro descansava. E no sistema ali de rotação de terras. As terras férteis, se dividiam entre o manso senhorial, que eram as terras ali de domínio do senhor feudal, o manso servil, que eram as terras que os camponeses produziam, e o manso comum, que eram terras ali para todos os moradores dos feudos. As mercadorias ali dentro dos feudos eram trocadas, por meio ali do escambo, Ou seja, troca de mercadoria por mercadoria, e não através de moedas. Lembrando que o artesanato era muito marcante, Ele servia para a produção de ferramentas e de materiais de uso doméstico. E esse então foi o nosso vídeo de hoje. Lembrando que essa foi apenas a primeira parte sobre o feudalismo. Nós teremos a parte 2, onde vamos aprender aí sobre a política, o poder da igreja e também descobriremos como o feudalismo entrou em crise. Espero no próximo vídeo, hein? E agora, como tradicionalmente neste canal, partiu!